Boa noite! E aí, mamães, minhas seguidoras lindas? Eu sou a doutora Raquel Cimbalista, médica pediatra, mamãe como você. E essa é a primeira de uma série de 20 lives. Boa noite, Lulu! É a primeira de uma série de 20 lives. Sim, por que 20 lives? Eu entrei num desafio, não tenho o que fazer, né? Mentira, a pessoa que tá de quarentena não para um segundo. E fui desafiada a fazer uma série de 20 lives sobre algum tema direcionado para algum público. E eu escolhi fazer essa série mais direcionada para as gestantes. Claro, as mamães que estão aí, as futuras mamães. A Lu já tá super empolgada com essas lives. E aí, a primeira, né? Isso eu intitulei Momento da Gestante. Por quê? Porque tá todo mundo aí nessa quarentena, as pessoas estão ansiosas, você tá aí com sua barriguinha crescendo ansiosa pra ver seu bebê. E às vezes no dia a dia tem mamãe que tá trabalhando, que faz coisa online, o marido tá em home office, às vezes não tem um momento até pra conversar, pra relaxar. E esse nosso momento aqui, de todo dia às 20 horas, é justamente o momento da gestante. É o momento de você adquirir novos conhecimentos, é o momento de você fazer perguntas, tirar dúvidas, é o momento de esparecer. Né? 8 horas da noite, você já fez tudo que você tinha que fazer no dia. E aí, resolvi trazer vários profissionais de diversas áreas que tenham a ver com o universo da gestante de alguma forma. Então, a gente vai ter educador físico, a gente vai ter advogado, a gente vai ter obstetra, a gente vai ter nutricionista, a gente vai ter dona de loja que faz festa. Tem de tudo um pouco. E para abrir assim, ó, de forma maravilhosa essa primeira live que é de hoje, eu chamei uma pessoa muito especial, uma convidada muito especial, tá? Para abrir a nossa série. A nossa convidada é a Isbela Neves. Ela é Master Coach e analista de perfil comportamental. E a gente vai falar, quem é que não quer saber, gente, sobre inteligência emocional no tempo do Covid? Isso é só... É ficar centrado, né? Neste momento tão difícil que a gente está vivendo. Vamos lá. Olha ela aí! Bem-vinda! Olá! Bem-vinda, Isbela! Boa noite! Boa noite! Essa é a Isbela, gente. Olha que sorrisão gostoso. Só o sorriso já deixa a gente, né, mais tranquilo. Deixa eu falar uma coisa. Queria que você falasse um pouquinho, então, de você. Como foi sua trajetória até se tornar o que você é hoje em dia. Conta um pouquinho da sua história pra gente te conhecer melhor. Tá joia. Primeiramente, inicialmente, eu preciso agradecer. Agradecer o convite, agradecer a cada um que está aí, dedicando um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente, exatamente querendo famílias felizes e fortes emocionalmente. Bom, ratificando, meu nome é Isbela Neves, realmente eu sou Master Coach Integral Sistêmico, analista de perfil comportamental. Eu estou ouvindo um retorno aqui, Kel. É assim mesmo? Retorno? Ela está ouvindo o som Eu tô dela ouvindo mesmo, não o sei. som. É para ela estar ouvindo, ela falando? Lá. Mas acho que eu aqui tô no ouvindo... Insta... Tá ok? Todo mundo me Mas tá ouvindo? ok. Tudo Tá. direitinho. Então vamos lá. Bom, quem era a Isbela? Isbela é uma mulher extremamente atarefada, com a família disfuncional, onde foi programada pelos pais para ser a melhor profissional do mundo. Apenas. Eu tinha o desejo de ser mãe, mas não sabia como conduzir diante dos afazeres, dos múltiplos afazeres que a mulher tem assumido a cada dia, né? No mercado de trabalho, no seio familiar, com as outras pessoas, com as amigas, né? sobe e sobe. Não larga nada, é só... Exatamente. E eu, da mesma forma como eu imagino que a cabecinha de cada mulher que está aí, de cada pai, de cada mãe, alucinada.
Eu vivia estressada, cheia de problemas e não acompanhava meus filhos. Eu só acompanhava, gente, quando eu ia à pediatra, sabe, doutora Raquel Simbalista? Que é uma mulher maravilhosa que acompanha meus filhos desde muito menininhos. Álvaro com em torno de uns 3,5 no máximo, e Laura desde que nasceu. Hoje Álvaro com quase 17, Laura com 13 para 14 anos. Olha só. Dois adolescentes. Dois adolescentes. E aí, Isbela, diante desse cenário, começou a perder a saúde, não acompanhar a vida dos filhos, malmente conseguia manter o casamento. E por que eu estou trazendo uma série de cargas negativas? Para trazer o cenário que hoje, através dessa pandemia que a gente vive, muita gente tem potencializado, através dos seus comportamentos, esse cenário que, de certa forma, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, que nada mais é do que revela o que a gente é, principalmente nessa pandemia. E aí, em 2016, eu tive um câncer de tireoide, acredito que em função dessa disfunção toda, e aí a chave começou a virar. E aí nossa, eu vou deixar 2 filhos, marido, família. Fiquei desesperada, comecei a imersão de inteligência emocional, de me conhecer um pouco mais. E num processo desse, em 2018 eu fiz um curso que mudou a minha vida, que foi exatamente meu pé nesse cenário de inteligência emocional, que foi o método CIS. Eu não sei se alguém conhece aí. Se alguém conhecer, vai falando aí. Bom, e aí eu me tornei hoje a Master Coach. Eu sou formada pela unidade aqui na Bahia, pela Febracis. Atendo pessoas individualmente, em grupo, ministro palestras, cursos. Além disso, tem um curso que é espetacular para a família, que é um novo jeito de viver família. Eu sou embaixadora do CIS Educar, junto com alguns outros coaches. É um programa voltado para a família, espetacular, exatamente para trabalhar a inteligência emocional dentro da família. E aí eu fiquei muito feliz de receber esse convite por conta desse cenário que a gente está passando e poder contribuir um pouco mais com as gravidinhas. Então, minha virada de chave integral aconteceu. Eu já trabalhava concomitante, quando eu vi que as agendas não davam certo, eu pedi exoneração. Eu era servidora pública do Ministério Público do Estado, quase 20 anos, pedi exoneração e hoje estou integralmente dedicada ao desenvolvimento humano. Olha só, gente, mudou de vida totalmente. Totalmente. Está realizada, feliz. A gente vê assim, pelo semblante, né? No arriar das malas, a gente já vê que a pessoa realmente é outra pessoa. Até eu que te conheço há mais tempo. Você era uma pessoa muito mais introspectiva, às vezes um olhar cansado, um olhar triste. Isso quando mesmo, você Kel. conseguia ir, né, com seus filhos no consultório, você estava sempre com aquele semblante, né, de batalhadora, daquela coisa do dia a dia, daquele ranço, né, aquele peso mesmo no coração. O tema da live de hoje, estão perguntando aqui, é inteligência emocional nos tempos de Covid. Fica aí, não sai não, Bia. Vamos assistir aqui com a Isbela Neves. Então, vou começar a fazer algumas perguntas. Se vocês quiserem, gente, aqui é participação, tá? Eu tenho algumas perguntas, até que eu coletei de algumas pacientes minhas, mas fiquem à vontade, vocês vão perguntando, eu vou anotando aqui, a gente vai fazendo para a Isbela, que é um bate-papo, né, Isbela, bem tranquila, para vocês mesmos terem seu momento aí de tranquilidade, de aprendizado. E já falando sobre o tema, muita gente pode não saber o que significa isso, né? O que é isso aí, tal dessa inteligência emocional que todo mundo tanto fala. E por que é tão importante desenvolver inteligência emocional? A gente vê isso muito, né? Desenvolva a sua inteligência emocional. Mas o que é isso aí dessa inteligência emocional? Me explica esse negócio aí de... Verdade, Kel. Enfatizando que fica aberto exatamente para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta. Bom, inteligência emocional. E foi um boom nesses últimos anos, né? O que mais a gente ouve é as pessoas buscando inteligência emocional, o que é isso, enfim. E a inteligência emocional, de uma forma muito didática, para que vocês aí entendam, é assim. A neurociência, ela trabalha de uma forma muito
fácil para o outro entender de que realmente o cérebro é dividido no hemisfério esquerdo e direito. Só que ele não tem uma divisão muito clara a nível de estudo, mas para a didática a gente separa assim. Bom, o lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela razão, pela parte lógica, matemática, aquelas pessoas que acham que define tudo com a razão, sabe? Tudo ali da forma mais prática possível. E o lado direito é o lado emocional, onde exatamente é desenvolvida a caixinha dos sonhos, de emoções, o lado da intuição. É como se o lado esquerdo fosse o homem e o direito a mulher. Fosse a mulher. Mais ou menos isso. Você não sabe o quanto os homens têm se revelado. Oh, que bom! Olha, impressionante. Quando eu tendo famílias, é muito, muito bacana ouvir, né, esse envolvimento dos homens. E aí, parabenizar os homens que estão aqui também, né? E aí, o que é que acontece? O lado esquerdo e o lado direito, as pessoas quando vivem muito mais no lado racional, é aquelas que fazem conta, que querem fatos... Controlar tudo, definir, decisões, controlar tudo. Tudo tem que vir rememorando do passado para que haja uma justificativa para aquilo ocorrer. Aquelas pessoas são muito cartesianas, né? A gente fala assim, são pessoas frias, que na verdade não entende como gerenciar suas emoções. Já aquela pessoa que age muito mais pela emoção, aquela que é apaixonada, que se envolve com tudo, se joga no escuro e não quer saber de muito... Aí são aquelas pessoas que a gente fala que são mais românticas. Bom, tanto um quanto o outro tem que estar desenvolvidos, mas de uma forma o quê? Integral e sistêmica, equilibrada, como tudo na vida. Exatamente. O segredo está justamente no meio. Esse equilíbrio, que aí começa a promover o sucesso. Quando você começa a buscar fatos e entende quais são as emoções que estão ligando aquelas ações e reações, os comportamentos, tudo começa a fazer mais sentido. E a vida começa a ser mais fácil, mais linda de ser vivida. Que a gente não fica só quebrando rocha, como se a vida fosse uma eterna luta, guerra, cada dia eu tenho que matar um leão, não é bem por aí. E a inteligência emocional, ela vem através do pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, que é um psicólogo. E em 1990 ele começou a divulgar de uma forma assim fantástica esse conceito para a população, a inteligência emocional. E aí ele diz o quê? Para ser mais clara, Bela, sim, mas isso tudo aí, o que é? Aí o Daniel Goleman disse assim, olha, para a pessoa realmente desenvolver a inteligência emocional, ela tem que entender que existem dois tipos de competência. A competência emocional pessoal, que é aquilo quando você começa a lidar com você, saber ter o autoconhecimento, autogestão, autocontrole. Então, são 9 competências pessoais. Além das competências emocionais sociais, que também são 9. E aí, eu tiro o melhor de mim e entendo todo esse contexto, gerenciando as minhas emoções, independente das circunstâncias, eu tiro o melhor de mim e entendo o meio e o outro, tirando o melhor do outro, de uma forma o quê? Equilibrada. Então, essas 9 competências emocionais pessoais e as 9... Oh, meu filhão aí! E as 9 competências emocionais sociais, elas estão o quê? Livres para você começar a desenvolver. E, de fato, ter o quê? Uma fusão disso. E tem pesquisas, Kel, que dizem que 80% dos brasileiros não tem nem ideia do que fazer para buscar essa inteligência emocional. Olha só, e aí gente, fica que grande, sofrimento, né? Que às vezes a pessoa tá passando e não às vezes não tem nem consciência de que está passando por um processo que poderia ser diferente, de repente. Que precisa de tratamento no sentido de tratamento disso, e não tratamento, como se a gente fala médico, tratar a questão, né? Exatamente, fundo, entender. Né? Realmente entender, né? Isso realmente é necessário. Então a gente fala muito, né? Todo mundo quer ser inteligente, de saber fazer as coisas, de ter suas competências técnicas, né? Nas suas áreas, mas é até engraçado, porque se você for ver, existe um estudo falando sobre demissões em geral,
E a grande maioria das demissões, elas são não por incompetência técnica, você sabe disso, são São por incompetência comportamentais. comportamental, né? Relações interpessoais, falta de inteligência emocional. Então, isso realmente atinge nossa vida em todas as esferas. Todas, Todas são as 11 esferas. pilares. Familiar, Exatamente. socioafetiva, né? Todas as esferas. Então, é importante a gente buscar. Oi, Leti, tem até aluna minha aqui, viu? Aluno Ai, de que medicina tem top! que buscar a Seja inteligência emocional, bem-vindos. isso aí. A gente Exatamente. fica só focando em estudar, é importante, claro. Mas se a gente não Cuidar tiver de si, né, equilíbrio, Kel? cuidar de si. Como vamos cuidar do Exatamente. outro, né? Como vamos cuidar Exatamente. do outro se a gente não cuida da gente? E aí, nesse, Perfeito. nesse sentido, dessa construção, qual seria o papel? Né? Quem é que a gente buscaria para fazer nos ajudar? O papel do coach? Qual é o papel das pessoas, dos profissionais que lidam com isso? Né? Como é que é esse caminho? Quem que a pessoa tem que buscar? Como é que eles podem ajudar cada um de nós? Show. Excelente pergunta. Bom, inicialmente, as pessoas procuram o quê? Os terapeutas. E é excelente. É isso mesmo. O que difere muito do trabalho do coach. Ultimamente, existe até uma grande divergência aí de entendimento, exatamente achando que o coach faz a mesma coisa que o terapeuta. E não é. São tratamentos completamente diferentes, mas são complementares. Exatamente quando uma pessoa que é acompanhada por um terapeuta, ele também pode ser acompanhado por um educador físico, por um nutricionista, por Até qualquer outro deve. A coisa profissional. precisa Até ser deve. multidisciplinar. Né? Por Exatamente. exemplo, um autista, né? Ele precisa ter acompanhamento nutricional, terapia ocupacional. Um não exclui o outro, né? Fono. São vários Exatamente. profissionais, cada um na sua área, atuando de forma global, no sentido de Perfeito. No melhorar alguma sentido do coisa ali naquela ser. pessoa. No ser. Isso. E aí o papel do coaching, o papel do coaching integral sistêmico, ele ainda é mais completo, que é a minha formação. Ele foi um upgrade do coach tradicional, porque o criador dessa metodologia do coach integral sistêmico, que é o Paulo Vieira, ele disse assim, bom, o ser não é só voltado para a razão, para entender o que é meta, plano de ação, alcance de resultados. A gente está cheio de técnicas. Mas o que responde por mais ações no nosso dia a dia é exatamente o que é emoção. Mais de 85% das nossas ações diárias são regidas pelas nossas emoções. Olha só, mais de 85%. E aí ele disse assim, não, eu não posso só trabalhar com o tecnicismo, com o método, com algo voltado para o futuro, que a gente faz muito, mas entendendo qual é a causa e o efeito, o porquê as pessoas não conseguem alcançar. E aí o coaching vem exatamente auxiliar com uma metodologia, com ferramentas profundas, organizando a vida da pessoa no que tange a agenda, a metas neurologicamente corretas, porque existe uma diferença entre uma meta bem estabelecida e uma meta que as pessoas acham que estabeleceu bem feita e, na verdade, nada, e morre na praia ou leva um tempo muito maior para alcançar e muitas vezes desiste no meio do caminho, não é verdade? E a mente tem que ter tudo muito claro. E aí o coaching integral sistêmico vem exatamente entender o porquê existe essa procrastinação na vida da pessoa. Vem entender o porquê ela deixa para depois, o porquê ela é insegura, o porquê muitas vezes ela não fala em público, o porquê ela é agressiva dentro de casa, o porquê ela não consegue ter uma relação de afetividade dentro do seio familiar, o porquê ela grita muito com os filhos, o porquê ela vive cheio de raízes de rejeição dentro do seio da familiar, como com os amigos, familiares. Então a gente vai começar a entender exatamente o que é que permeou a vida dessa pessoa. A gente não fica no passado, tá, Kel? A gente entende e volta para exatamente arrumar a casa interna, o jogo interior, e aí começa a levar ela para a visão positiva de futuro. O que muitas famílias, a partir da mulher, não sonha mais. Porque elas acham que o filho foi o grande sonho da vida, muitas delas. E aí, quando o filho começa a crescer 1, 2, 5, 6 anos,
aquelas que abandonam a sua vida pessoal, a sua carreira, começam a ter frustrações. E aí acabam o quê? Culpando o filho, culpam o marido, porque de alguma forma eles pactuaram no início da gestação que seria até melhor inconscientemente criar isso, os né? filhos. Às vezes até inconscientemente. Sempre. A gente vê sempre isso que é o muito inconsciente. no consultório. Disso, né? Sempre Aquela coisa, eu vou abrir inconsciente. mão de tudo porque meu sonho, né, foi ser mãe e tal, aquilo. Como se o ser mãe excluísse as suas outras facetas, né? Você não pode achar... Porque a sociedade tem muita culpa nisso também, né, Isbela? De cobrar da mulher a coisa da maternidade perfeita, né? Da criação. Ainda tem muito isso, desse machismo Verdade. meio que enrustido. Então, ela se cobra, né? Quando nasce uma mãe, como a gente fala, nasce a cobrança junto, a culpa e a cobrança. E aí eu vejo isso, exatamente isso. Elas chegam, eu vou me doar integralmente. Mas espera aí, e a esposa? E a profissional? E a mulher? E a filha? Porque ela é filha também. Exatamente. Né? E a irmã? E as outras facetas dessa mulher? Né? E aí, não pode, porque eu sou mãe. Eu sou mãe e eu só sou mãe agora. Eu sou a mãe do Álvaro. Né? Eu não sou Isbela mais. Exatamente. Eu sou a mãe da Hannah. Eu não sou mais a Raquel. Você perde a identidade, né? Como vai a Raquel? Como vai a Isbela? Não. Né? Então, assim, Exatamente. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque, como você falou anteriormente, se você não se cuida, você não tem como cuidar do outro de forma plena, como você imagina que você quer cuidar do seu filho de uma forma plena, então você precisa se cuidar primeiro. Né? E uma informação importante quase 100% dessas ações que vem do inconsciente, tá? As pessoas não têm menor certeza do que está fazendo. Aí muitas vezes, um segundo depois, diz assim, por que eu fiz isso? Por que eu gritei? Por que eu disse não? Por que eu agi assim? Por que eu bloqueei? Por que eu me afastei? Sabe? E vem os porquês. E essa sucessão de porquês traz uma frustração tão pesada na vida dessa mulher, na vida dessa família, que acaba o quê? Repercutindo na saúde familiar, né? E aí o que acontece? E às vezes na saúde física traz... mesmo, como aconteceu com você. Na saúde física, total. O corpo fala o tempo inteiro e muitas vezes a gente nem escuta, né? Nem percebe os sinais. E interessante é que a mulher, o homem, na mulher, vamos falar assim, que ela está na parte da gestação, que é voltado para esse público, né? Ela já traz uma carga, especialmente, mesmo dentro da barriga ainda. A epigenética já trabalha isso, dizendo que até traumas onde os avós passaram para os pais, que passaram para essa criança que está lá sendo gerada, pode de fato influenciar. Olha que negócio louco, se a gente for pensar nisso, todo mundo vai parar e ficar assustado, né? Abaixa o som do computador. Eu estou ouvindo um retorno agora. Já melhorou. E aí, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas já trazem uma programação, as suas verdades, os seus programas mentais de 0 a 12 anos, que é a faixa etária que mais é sobrecarregada a mente dessa pessoa. Então, olha a responsabilidade que os pais têm sobre os filhos, sobre a vida dos filhos. Sobre a autoestima daquela criança, sobre criar barreiras, rejeições que vão repercutir para o resto da vida através de uma palavra, de uma ação ou uma inação. E isso tudo a gente consegue identificar numa sessão de coaching, exatamente, perceber que momento foi que aquela criança bloqueou. E tudo aconteceu lá atrás. Tudo. Essa semana não, minto. Ontem eu estava assistindo o filme da biografia de Elton John, não sei se vocês já assistiram aí. Legal. E aí ele traz o reflexo da vida dele, promíscua, da época da juventude adulta e tudo, foi exatamente o reflexo da infância. Então, quais são os filhos que a gente quer deixar para o mundo aí? Não é verdade? Sim. Então, o que eu tenho atendido de pessoas disfuncionais, gente,
E outra, tem salvação para todo mundo, graças ao bom Deus. Da mesma forma que a gente programou, da mesma forma que a gente programou a mente lá atrás, a gente consegue reprogramar agora. A gente tá falando, tem salvação para todo mundo. Aí estamos em uma era, digamos assim, né, numa época em que a impressão que dá, a gente que lida muito com gente, com famílias, né? Não sei se a impressão, se você tem a mesma impressão que eu, é que as pessoas, de alguma forma, elas estão ficando emocionalmente mais frágeis. Não sei se é a impressão, não sei se talvez por a gente vivenciar isso diariamente, mas a ideia é que alguma coisa às vezes me remete ao tipo de criação, que é aquela coisa cíclica do quebrar paradigmas. Então, Rolando Klinger, não sei se você conhece ele, amo de paixão, ele já fala assim, a geração de hoje, ela quebrou um paradigma de educação que era muito rígido no passado, mas abandonou o que era bom dessa rigidez e não se adaptou. Ele simplesmente quebrou o paradigma. Então, quando a gente tem essa coisa cíclica, que você deixa tudo de bom e de ruim que acontecer, você não aprende com as coisas boas, parece que as famílias hoje em dia estão fragilizadas emocionalmente. A mãe sente culpa de brigar com o filho, né, de educar, não é nem brigar, de educar, né? Acha que vai traumatizar, acha que vai deixar... Essas crianças estão emocionalmente também mais frágeis, a mulher está emocionalmente mais frágil. Eu tenho essa percepção. Até adolescentes, eu lido com adultos jovens na faculdade, né, que são adolescentes ainda, 20 e poucos anos, hoje em dia ainda podemos considerar como adolescentes. E eles têm muito mais fragilidade emocional do que eu tinha, por exemplo, na minha época de estudante há 20 e tantos. Enfim, há 20 bolinhas atrás. Eles se fragilizam, eles se quebram muito mais facilmente. Não sei se você tem essa percepção ou tem alguma explicação para isso, se você concorda. Tá. Eu concordo em parte, mas me questiono sempre. Por quê? Essa discussão de trabalhar a mente de uma forma preventiva, cuidando, entendendo como é que é todo esse processamento de matriz de crenças, tem muito pouco tempo, considerando a história da humanidade, tá? Essas últimas gerações, de 2, 3 gerações para cá, realmente começou a sofrer aí algumas intervenções com relação à grande globalização, né? O acesso à informação. A mulher começou a realmente buscar o seu lugar no mercado, na vida, e por conta disso também continuou sendo cobrada para ser a mãe ideal. A carga toda continua. A carga toda. E o que acontece nisso? Acontece que muitas famílias começaram a deixar de conviver e passar a formação do indivíduo para uma babá ou um colegiado de babás, a depender do poder aquisitivo, ou com um vizinho, ou uma creche, né? Famosa terceirização. Isso tudo tem influências. A gente não pode negar que repercute na educação, na formação do indivíduo, com certeza. A gente tem 3 formadores de crenças, sejam elas possibilitadoras ou limitantes, que são nessa sequência: pai, mãe e educadores. Se a figura do pai já não existiu, porque ele vive a vida toda fora, malmente tem contato com o filho. Se a mãe começa a ter esse contato mínimo, é muito mais com educador ou com babá, naturalmente, todo aquele aprendizado que origina a formação da mente daquela criança vai ser terceirizada também. E talvez seja aí a grande fragilidade do que tem sido apresentado hoje. Porque perde a identidade familiar. Ele não se reconhece no seio, não se reconhece como um pai era, como uma mãe. Ele só se sente o quê? Rejeitado. Bom, as pessoas mais importantes na minha vida, meu pai e minha mãe, não me davam atenção, é porque eu não mereço. Então, naturalmente, as relações futuras, o contágio social deles, realmente vai ser mais frágil. E se por um acaso houve uma repetição de tudo que ele viu, sentiu e ouviu, o que é que ele vai buscar? Através dessas rejeições, fraturas emocionais foram constituídas
E aí retroalimentam o quê? Os vícios emocionais. E aí traz o quê? Aquela mulher que não se dá bem no casamento, ou tem vários tipos de relacionamento, ou casa várias vezes, tem filhos com vários homens, homens que também não são fiéis à família. Então hoje o meu olhar é muito mais humano, tentando entender a cabeça do outro, que é um mundo complexo, entendendo a sua origem, como é que se deu, para de fato justificar os comportamentos atuais. Então, assim, mas por outro lado, as gerações passadas, a gente não tinha tanto acesso assim. As pessoas não sabiam, não recorriam, não falavam. Era tudo muito voltado para, né, internalizar, era na família Sim. mesmo. Era Não mais podia mecânico abrir. até, né? A coisa era mais Exatamente. mecânica, ia se vivendo sem muitos questionamentos. Também tem isso Eu também, às vezes, acredito que verdade. essa nova década que está começando a partir agora de 2020, olha que tem um boom aí justamente para a gente refletir sobre muita coisa, foi o que a gente estava conversando. Eu acho que vem despertar, vem impactar e vem começar a criar um divisor de águas nessas próximas gerações. Eu acho que a inteligência emocional vem como basilar para toda uma estrutura de vida, Sim. que são 11 pilares que a gente estuda, que vem do espiritual, parentes, que é a relação com pais e irmãos, com cônjuge, com filhos, com amigos, ter um hobby. A pessoa precisa ter um hobby, né? A saúde, financeiro, profissional, intelectual, enfim, são 11 pilares. E muitas vezes a gente só se dedica ao quê? A 2, 3. E aí a vida fica Esquece empacada, dos não outros. sai dali. E não entende por quê. Porque você foi programado só para ter aquilo. Olha que interessante Sim, interessante. e E mais curioso, né? interessante que você está falando aí dessa coisa da família, de estar presente. E olha só que momento é esse que a gente está vivendo. Né? Momento ímpar. Como diz, que tapa na cara, né? É. Vamos dizer assim. Como diz, tapa na cara da sociedade, mas é verdade. É um tapa na cara de todo mundo, dessa coisa de estar vivendo, como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, de estar vivendo o hamsterzinho ali na roda, você sem olhar para dentro de si, nem para os seus, e aí de repente o mundo parou, a roda parou de girar, né? E agora, né? Qual é o impacto? Qual será? A gente não sabe, né? Vamos imaginar, ninguém sabe. Mas qual seria esse... Você já parou para pensar, com certeza, né? Como você lida com isso? Gente, qual é o impacto dessa pandemia? Qual é o impacto emocional dessa situação que a gente está vivendo? Principalmente para quem está numa condição de tanta fragilidade como a gestante. Outro dia eu fiz uma live aqui, que a gente estava fazendo a jornada da gestante, com assuntos também pertinentes a ela, e uma aluna do meu curso. Oi, Bia! Nossa palestrante do dia 23, vamos lá, já, semana que vem você está aqui com a gente. Então, eu estava fazendo uma live e uma aluna minha do curso 100 Primeiros Dias do Bebê, Luísa, ela está até aqui também participando da live, ela falou, ela mora no Rio de Janeiro com o marido e está grávida de 31 semanas, e os parentes dele são todos do Rio Grande do Sul. E ela vai ter o filho dela daqui a poucas semanas. E não vai ter ninguém, provavelmente. A mãe dela não vai poder estar com ela, né? Ninguém próximo a ela vai poder estar com ela. Então, como ela, tem várias grávidas nessa situação. Você está prestes a ter um bebê, seu primeiro filho, e você não tem, sua mãe não está do seu lado, sua irmã não está do seu lado, né? Outras pessoas não estão do seu lado, nem para vivenciar o dia a dia dessa gravidez. Ela fala que eu queria sair para comprar enxoval, eu queria escolher as coisas pegando e não na internet, eu queria sentir o cheiro da roupa do neném, não consigo, eu tenho que comprar tudo pela internet. Né? Eu não estou vivenciando a minha maternidade da forma que eu desejei, que eu sonhei, que eu imaginei. E aí, eu acho que esse é um grupo muito vulnerável. É um grupo vulnerável a, né, sentimentos mesmo de tristeza, de ansiedade, de desespero. E como é que você analisa isso? Assim, o que você acha que é o impacto? O que isso vai causar? Ou o que elas podem fazer para melhorar essa situação?
Excelente essa pergunta, Kel. Antes de começar a falar diretamente para as gravidinhas, que é uma etapa assim fantástica. Eu amei ficar grávida, fiquei grávida Eu duas também. vezes. Me achava linda. É. Foi mágico demais. O que eu vejo assim, diante do que eu tenho atendido, né, palestras digitais, as pessoas me procurando, é que tudo está sendo revelado agora. Tudo que estava na caixinha escondido, né? Principalmente no que tange aos 30% que é revelado para o exterior de comportamento das pessoas, porque elas não conviviam entre si, foi aquilo que a gente estava conversando, elas não conviviam, intensificou agora quase 24 horas, olhando para os mesmos rostinhos. Então, tudo tem sido potencializado aos olhos das pessoas. Tudo tem sido aflorado. E essa questão emocional é muito interessante, principalmente no que tange as grávidas que estão perto de ter, como você narrou aí um fato interessante, é que o que a gente pode fazer? A gente tem que focar no que a gente tem e não no que a gente não tem. Eu não vou focar na dor, porque meus pais não vão estar aqui. Poxa, eu vou sentir. Mas como é que eu vou mitigar, minimizar esse sofrimento? Primeiro, estabelecer uma congruência, que isso não vai ser a vida toda. Sim. No primeiro momento que isso parar, estabilizar, toda a família pode vir e fazer aquela algazarra, tá? E de que forma eu posso me aproximar daqueles que eu amo? Bom, usando a tecnologia. Hoje é o que a gente tem difundido muito. Imagine se essa pandemia tivesse acontecido há 50 anos. Como O que é tiveram até de várias gente, outras, né? Como as mas pessoas não a viveram. nível global. Imagine, dessa vez foi numa proporção inimaginável. E de certa forma, eu estou fazendo uma pesquisa que eu tenho entendido um pouquinho a resposta, né, das pessoas. Bom, e o que eu digo para essas gravidinhas? Bom, que elas se tranquilizem, façam atividades de respiração, exercitem a imaginação, a visão positiva de futuro, foquem nos sentimentos bons para produzir emoções boas. Para Olha a exatamente, epigenética aí que a gente estava falando. Né? exatamente tranquilizar o neném, tranquilizar ela, trazer a química orgânica positiva para ela e para o neném, porque tudo que ela sente vai passar para o neném. Então, tem que ter o apoio do maridão aí, de outros filhos mais velhos, de alguma forma, trabalhar o carinho, trabalhar, vamos exercitar vamos dizer assim, a dose que a gente fala, né? Que são os hormônios de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. Para que isso, Bela? Bom, a gente tem farmácia interna, gente. A gente não aproveita isso. E é tão essencial para esse momento da gravidinha. O que? A dopamina. Como é que eu posso fazer com a dopamina? Exercitar a gratidão. Agradecer o neném que está sendo gestado ali. Amar esse neném. Agradecer pela saúde que ele tem. Por ele estar bem. Por ele estar protegido. Não deixar de fazer atividade física. Nem que seja um pouquinho se esticando. Isso tudo a dopamina como você falou fabricado. da internet, pega, baixa, né? Hoje tem tanta coisa, né? Pega uma dança, eu tenho uma outra aluna minha que faz zumba, tá gravidinha de gêmeos. Oh, que delícia. Aí ela baixa lá o coisa da zumba e ela vai. Ela tá produzindo a dopamina, que é a motivação, para ela não ficar no estado de crush, no estado triste. Ela vai trabalhar a motivação dela como? Exercitando atividade física e a gratidão, um exemplo tão simples, né? Sim. A ocitocina, por exemplo, que é o hormônio do amor, da confiança, como é que ela vai desenvolver isso? Aquelas pessoas com quem ela convive, ela vai abraçar. Abraço de 40 segundos. Gente, um abraço de 40 segundos é poderoso, além de desenvolver a empatia. Ai, Gil, tá dizendo, eu tô em tempo de matar um. De matar um. Pelo amor de Deus, Gil, não né? mata Pelo amor não. Meditação é outra coisa. Mindfulness, exatamente. Bota uma musiquinha, né? Relaxante, tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Atenção plena. Pelo amor de Deus, Gil. Olha, a inteligência emocional vem exatamente para frear esses momentos de explosão que você traz consciência, respiração. Qual é o exercício que você mais pode trazer atenção plena para o agora? Porque o passado você não tem como mudar, isso é fato.
O futuro, você tem como planejar. O que você vai trilhar um caminho ali de uma visão positiva. Mas o presente é o agora, é a respiração. Quando vem aqueles pensamentos mais confusos, respira, segura a respiração 2 segundos e é progressivo, vai até 10 segundos, depois vai voltando. Você vai ver que vai dar uma tranquilizada, vai dar uma baixada em tudo que tiver aí acelerado. Não tenha dúvida, até seus batimentos cardíacos vão estar no equilíbrio, você vai perceber a fluidez. Então, Gil, pelo amor de Deus, Gil. Bom, o hormônio da felicidade, a serotonina. Como é que eu faço isso, Bela? Sorrindo. Olha só, o sorriso é uma fábrica natural da serotonina, que é o hormônio o quê? Da felicidade. Bora assistir besterol, então, na televisão. Bora vir pra gente pras lives, pra gente dar risada aqui, ó. Exatamente. Bater papo, relaxar. Pra quê? Ficar assistindo o noticiário, ouvindo tudo, pega Tem uma fonte. semana que eu não vejo. Gente, não consome. Olha, existem 2 matrizes de crença, a passiva e a ativa. A passiva é aquela influência que você recebe de noticiários, de músicas, de pessoas que são tóxicas, que vão alimentando seus sentimentos tóxicos, comportamentos. Então, isso tudo vai estar fabricando ali coisas ruins. E a gravidinha tem que se livrar disso. Espacialidade e temporalidade. Se o maridão tá estressado querendo matar um, deixa ele lá, vem pra cá, vai no banheiro. Peraí, amor, daqui a pouco eu falo com você. Vai para um quarto diferente, respira, vai ouvir uma música que você gosta. Então, espacialidade e temporalidade. Nada melhor para desfazer de qualquer confusão que for gerado ali. E por último, o hormônio, a endorfina, o hormônio do prazer, da persistência. Como é que ele é fabricado organicamente? Dando carinho, recebendo carinho. Namorando, gente. Namorando. Pode namorando. Namore bastante. Exatamente, Kel, exatamente. Então, dando um beijo bem gostoso. Não precisa ser só no marido, não. Um beijo no filho também, né? Coisa do carinho. V0, olho no olho. Isso. Demonstrar amor em atos, palavras e ações. Muitas vezes você não precisa nem falar. Olhar no olho, esse exercício que os nenéns, as criancinhas é que fazem, né? Que a gente fica assim, olha no olho. Não pisca, bora ver quem é que pisca primeiro. E hoje o adulto não sabe olhar nos olhos, desvia. Não sei se você já percebeu, tem pessoas que têm incômodo de olhar nos olhos. Às vezes a gente vai conversar. Isso pra mim... Eu no consultório mesmo, eu tô ali falando com... Aí a pessoa abaixa. Eu tô querendo, né, te transmitir alguma coisa, alguma energia, a coisa a pessoa vai e mexe no celular e olha pra cima. Tipo, gente, ó, foca. Isso é revelador, Kel. Isso é revelador. Ela tá mostrando exatamente o sofrimento que ela tá ali. Ela não tá apta a receber aquilo. Ela precisa realmente de carinho, de ser amada. Exatamente. Várias escamas, assim, engessando as ações. Enfim, muita gente sofrida aí, né? E que muitas vezes, por trás de condições boas, né? De profissões, de atuações bem-sucedidas, você não sabe o mundo de dor, de constrangimento, de sofrimento, de mágoa, de angústia, que é maior prisão a carga, que isso. Né, que a pessoa tem. É verdade. Não evolui. E às vezes não tem nem com quem conversar. Por isso que eu digo o trabalho do profissional, né? O profissional terapeuta, o profissional coach, o profissional que tá ali, né, para te ajudar, uma pessoa capacitada, uma pessoa que trabalha com isso, que tem as ferramentas, né? Que vão te levar ao autoconhecimento, né, a um lugar melhor do que esse que você está. Você estava falando da sua pesquisa, eu me lembrei. Isabela me mandou a pesquisa dela, depois a gente disponibiliza aqui, eu vou estar mandando também nas minhas listas. Eu respondi já. E aí eu quero que você fale um pouquinho da sua pesquisa. O que você está querendo com ela, até para a gente mandar as meninas responderem. Acho que é importante. Você tem uma meta de quantidade de pessoas que você precisa e bem desafiadora, poder, né? Porque quando a gente fala em pesquisa, gente, quem não trabalha com isso, a gente quando faz uma pesquisa científica, uma coisa embasada, a gente tem um N. O que é o N? O N é um número. Não é que a gente inventou, a Isabela inventou esse número que ela achou bonito, não.
é porque existe, a depender do que você está pesquisando, investigando, se você não tiver aquele número de pessoas, de participantes, ou de quando você vai fazer a respeito de um medicamento, uma coisa, tudo, qualquer trabalho, você precisa ter um número que, a partir daquele número, a sua análise daquele trabalho, ela começa a ser válida. Ela só é válida cientificamente a partir deste número. Então, não é, a Isabela ficou doida aí, quer não sei quanto... Aleatório. Não é aleatório, não. Então, não é porque a gente fala... Não, isso é baseado mesmo cientificamente. Ela quer estudar a fundo uma determinada coisa que ela vai dizer agora, então ela precisa que a gente também responda. É bem rapidinho, não dá nem 5 minutos. E eu achei bem interessante as perguntas. Bem interessantes. Fala um pouquinho dela. Tá joia. Deixa eu agradecer aqui, ó, Suzy. Suzy é uma querida, ela mora fora do Brasil. Se não me falha a memória, ela mora na Itália. Ela é filha de uma amiga, ou seja, nossa live tá internacional. Como é que tá aí, Suzy? Como é que estão as coisas aí na Itália? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que é Itália. Me atualiza aí, Suzy. A querida já respondeu. Gratidão, meu amor, gratidão mesmo. Bom, a pesquisa foi criada. Eu sou aluna de psicologia positiva numa pós-graduação, e a ciência da felicidade. E sempre me despertou interesse em estudar mais a felicidade. E eu sou coautora de um livro agora, pela editora SAF, Mindset da Felicidade. A gente deve estar lançando aí em torno de maio, junho. É um livro assim muito interessante, que vem vários capítulos envolvendo exatamente a felicidade. E aí, quando eu vi todo esse retrato, tudo o que está acontecendo, as pessoas me procurando, desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber como contornar, sem saber o que de fato é felicidade, que muitas vezes a pessoa busca, mas ao certo nem ela sabe o que é felicidade, né? É uma das perguntas chaves assim de um processo de coaching, exatamente. Você se sente feliz? Você acha que é feliz hoje? E muitos ficam no cacau, né? E muitos não sabem responder, Kel, porque colocam a felicidade no que vai fazer e no que vai ter, e não no que é. Exatamente, no ser. No seu ser. Exatamente. Só falamos exatamente. Junto, né? Me arrepiei. E aí a pesquisa nasceu exatamente de um estudo que eu quero fazer para o momento agora, que eu já vou começar a disponibilizar. Pois é, Rada é nossa palestrante também. Ela é microfisioterapeuta. Se vocês não sabem o que é isso, aguarde e confie. Aguarde. Que top, seja muito bem-vinda. E aí surgiu do seguinte, eu comecei a pensar numa proposta de entender o agora, essas pessoas que estão respondendo, como é que elas estão achando que estão, né, passando por esse processo. Você vê que são perguntas muito simples. E ao final, as perguntas que tem para pontuar de 1 a 10 é exatamente para estudar as 8 instâncias da vida do valor humano. E através daquelas perguntas eu tenho métrica para exatamente identificar como é que a população está de acordo com cada instância. E aí qual é a minha proposta? Eu digo, poxa gente, o que tem de live hoje? Disponibilizando conteúdos extraordinários. E eu quero fazer algo diferente, eu quero de fato ter uma escuta social para começar a produzir algo direcionado. Claro que eu atendo muito mais família, muito mais mulher, é o meu, vamos dizer assim, meu foco de atendimento, mas tenho coaches homens também, faço turmas mistas, enfim. De tudo mas eu quero ter essa escuta para produzir exatamente o crescer e o contribuir. Contribuir muito com e-books, com lives, com aulas. Eu já tenho aulas programadas para a semana que vem. Quero trabalhar com esse programa aqui, ó, disponibilizando muita coisa. Tá vendo? O Jeito de Viver Família, que é um curso extraordinário. E também entender como é que essa fatia de quem responder essa pesquisa dos 5.000, que eu classifiquei como um número, para realmente alcançar essas 8 instâncias num número substancial e que me comprove isso, que eu possa publicar artigo científico e tudo mais, posso entender exatamente como é que estava o estado atual nesse momento de pandemia.
Porque o que a gente vê, eu estou ótimo, tá sendo um excelente em casa, um ou outro que diz assim, não, minha relação tá terrível, como o Gil aí abriu o coração, eu quero matar um, meu marido tá quase matando um. Às Mas vezes é fala melhor até, de uma certa brincando, forma, ela verbalizar que extravasar, tá extravasar do que a pessoa tá, não, bem plena. Não, tá tudo lindo, tudo ok. certo. Exatamente. E aí a intenção é exatamente entender isso aí. Eu sei que muitas pesquisas já estão rodando por aí. Essa é uma com um perfil muito voltado para a felicidade e as 8 instâncias do valor humano, que eu vou publicar depois, com certeza. Pode ficar até 9 meses depois dele também. Essagiou a figura, viu? Pois é. E assim, eu peço a ajuda de vocês, que vocês preencham 1 minuto e meio da atenção de vocês. E aí passe essa pesquisa, é extraordinário. E aí inclusive, os dados são reservados. Eu não peço e-mail, eu não peço telefone, eu não peço nome, nada. Não é rastreado, é completamente anônimo, sem qualquer identificação. É mesmo para eu ter um quantitativo voltado para um perfil X, um perfil Y, e daí eu fazer experimentos, estudos e desdobrar aí em trabalhos que eu tenho certeza que vão trazer muito Ajudar, né, gente? sentido. Ajudar isso, progredir, progresso, trabalho, ciência, né? O que a gente Exatamente. precisa. Se a gente não. Você falou aí antes estamos vivendo a pandemia em um momento que temos tecnologia para nos auxiliar e tecnologia também na própria área de saúde, porque se a gente não tivesse hospitais terciários com equipamentos modernos para atender, muitos mais mortes haveriam, né? A gente, apesar do caos, a gente vive uma era na medicina também que a gente consegue salvar muito mais gente, né, do que seria há algum tempo Graças atrás. a Então, Deus. o Verdade. progresso, né, de criar uma vacina, criar um medicamento, estão testando o medicamento rapidamente, é sinal de progresso e é com pesquisa e é com, né, com essa parte científica que a gente evolui, que a gente cresce, até para a gente falar com propriedade para vocês. Quando eu venho aqui para dar conteúdo, né, falar sobre amamentação, sobre sono, não é da cabecinha da Raquel. É claro que tem a experiência de vida da gente, claro, mas as coisas são embasadas, né? As coisas são embasadas em conteúdos teóricos também, não só na prática, porque senão seriam conselhos. E não, né? E não seriam apenas conselhos e não realmente passar informação de confiança, né? Confiável. E como você é essa pessoa top, eu queria que você desse algumas dicas. Então, prática, vamos falar, a gente falou dessa coisa prática, científica, de como é que essas mamãezinhas, essas gravidinhas, essas mulheres que estão em casa, o que elas podem fazer, além disso que você falou? Tem alguma prática específica, alguma prática de relaxamento, de meditação, alguma coisa prática mesmo que elas possam fazer em casa nesse momento? E se elas estiverem realmente precisando mais de ajuda, porque algumas pessoas conseguem, né, se controlar, se posicionar sem, né, sem necessariamente precisar em algum momento de ajuda, mas outras pessoas realmente podem estar mais fragilizadas e precisando de ajuda profissional. Então, além de algumas dicas para elas, queria que você desse um caminho. Olha, você está precisando de ajuda. O que você deve fazer? Quem você deve procurar? Como alcançar? Ou como me alcançar? Como é esse procedimento? Entendi. Agora, né? Nessa época de que a gente pode sair de casa, não pode, né, fazer uma consulta presencial. Verdade. E devem estar morrendo de saudades de você, né? Os bebezinhos. Eu tô atendendo. Tá atendendo? Eu tô atendendo, porque tá liberado, né? A gente fazer atendimento, porque para desafogar as emergências, né? Até. Para que não, né, evite que as crianças e as famílias vão para a emergência. Só que o atendimento a clínica tá, você sabe como é lá, cheio de bicho, de coisa, tá nada, tá o chão, a cadeira, a gente limpando loucamente toda hora. Minha mão eu tô descamando a mão de tanto material, produto de limpeza e álcool gel e álcool. E a gente atende um paciente, assim, um na Ribeira ou em Itapuã. Tipo, atende um aqui, sei quanto tempo depois atende outro, para não se cruzarem. E eu de máscara, de óculos, todo o protocolo. Para justamente não deixar os bebezinhos desassistidos. Principalmente, como eu tô falando, as mães estão tendo seus filhos. Hoje mesmo foram 2 recém-nascidos.
Oh, meu Tá? Vão para Deus. onde? Como é que você vai levar um recém-nascido para uma emergência para ser atendido? Não tem como. Não. Então, a gente tem que atender. É um ato realmente até de... Né? Eu preciso também, obviamente, De honrar cuidado, os é. pagamentos das minhas secretárias. As pessoas estão precisando ter o seu ganha-pão nesse momento, mas eu também preciso assistir essas crianças. Claro. E a gente tá direitinho, tá atendendo bem pouquinho, estamos conseguindo, pelo menos quem é daqui da região ou de Salvador, o coraçãozinho está mais acalmado. E temos muitos médicos acima de 60 anos também, que não estão atendendo. Então, os mais velhos, eles deixaram de atender, De atender. né, porque são um grupo de risco. De risco. Então, a quantidade diminuiu muito de médico atendendo. Médicos. E aí, a gente tem que cada um fazer o seu papel. A sua parte. A sua parte. Verdade. É isso aí. Realmente é uma situação assim que a gente tem que, sem falar em religião nem nada, mas olhar para os céus e pedir aí, né? Misericórdia. Mas vamos lá, para a sua pergunta, dicas. Bom, eu acredito muito numa gestão do tempo estruturada, para que a cabeça não fique voando, perdendo energia, perdendo foco no que de fato importa, né? Sempre focar no que é positivo, não no que falta, não no que é negativo, não ficar ouvindo coisas ruins. Se for uma primigesta, se for uma gestante de primeira viagem, o que ela pode fazer? Que é bem diferente quando já tem um filho, né? Que tem que dar atenção ao filhinho que tá lá. Tem as duas coisas, porque a primigesta tem a questão da insegurança mesmo, natural da mãe de primeira viagem, mas quem já tem um filho tem também o lado... Exatamente. Como é que você vai administrar o mais velho? Então, as duas situações têm seu lado bom e seu lado ruim, como tudo na vida. Para quem é... Bom, isso serve para as duas, mas para a primigesta, eu acho que assim, pensar nos cuidados com ela, com o marido, conversar com o marido de forma transparente, né? Demonstrar amor, como eu falei, em atos, palavras e ações, se sentir amada, buscar pela família, mesmo através da tecnologia. Bom, tem umas atividades matinais que a gente ensina no coaching integral sistêmico, que é o quê? 30 características positivas, começando com eu sou. Olha que interessante, 30. Tão simples, né? E é o segredo agora, a grande maioria das pessoas na primeira lista não consegue chegar a 30 de jeito algum. Com certeza. Sim, não se enxergam. Eu consegui 3 aí. O que, mulher? Pare com isso, hein? Eu sou muito crítica. Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso. Bom, então são 30 características positivas. E elas que estão no papel de mãe agora, trazer características positivas de como mãe. Eu sou uma mãe extraordinária. Eu sou uma mulher que tem uma gestação equilibrada, que tem uma saúde impecável. Então, aquilo ali vai massagear tanto a identidade dela, vai fortalecê-la tanto que vai afastar as inquietações, as insatisfações, vai trabalhar com um lado muito positivo e otimista. Né? Total. E é um exercício muito simples. A gente faz essa lista com 30 e lê a partir do segundo dia. Renova essa lista a cada 7 dias. Não é simples? E tem gente que fala assim, Bela, não funciona não. Funciona. Olha simples, nos meus olhos, mas não é funciona. Simples, tem todo um trabalho. Tem todo um trabalho por trás disso, né? 40 motivos de gratidão. Escrever, eu sou grata por. Pela minha vida, pelo ar que respiro, pelo meu filho. 40 motivos de gratidão. Muito simples, mas tem gente que não chega a 40. Falar pro universo, gente. O universo tem poder. E aí é que é o mistério da coisa, né? De entender exatamente até que ponto vai a mente e o mundo de possibilidades dessa pessoa. Bom, tudo fala, né? O corpo fala. Ó, Rada falando aí, ó. Incrível, já faço, mas nunca passei de 10 itens, ó aí. Olha só. Rada tá igual a mim, gente. E logo Rada é uma pessoa também, assim como você, sabe? Gosta das pessoas. E ela é microfisioterapeuta, né? Não é ela que é microfisioterapeuta. Olha só. Rada, vai ser incrível se você fizer isso, voltado para sua atuação. Porque você desenvolve também pessoas, né? Você vai lá no
vamos dizer assim, na feridinha, identificar exatamente o que está acontecendo. Então, assim, o que acontece da pessoa não se enxergar nessas 30 características positivas? É porque a identidade, que é a base da pirâmide do valor humano, que é primeiro identidade, depois capacidade, merecimento, ela realmente está com muito mais crenças não fortalecedoras, limitantes, que fazem o quê? Ela não enxergar quem são de fato. Uma pergunta simples que eu geralmente faço: quem é você? As pessoas não... Deixa eu só entrar de novo. Não sei se foi internet. Peraí. Deixa eu chamar aqui. Caiu aqui, gente. Foi um apagão aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu te chamar aqui, Isbela de novo. Pronto. O que houve aqui, minha gente? Pronto. Me aceita aí, Bela. Eu acho que, Foi. eu acho que acabou, não foi não? Acabou o Acabou. tempo. Foi eu meti a mão. Não, acho que foi, acabou. Instalou demais, ó, menina. Tomara- Não tem problema, não, ótimo. Tomara Tudo que as pessoas certo. voltem, né? Termina. Tomara Mas aí que também, se a gente voltem. vai disponibilizar É. aqui no Stories, aí vê. Me diga Verdade. aí, então, o Então, exercício. 30 características positivas, 40 motivos de gratidão. Caiu porque fez 1 hora de live. Ah, então foi isso. Falamos demais. Lilis Tavares. Tem nada, não. A gente continua falando mais 1 hora aqui. Vamos lá. Isso. Que mais? Que mais? Tem um ritual do acordar que a gente chama que é espetacular. A gente acorda, lembra que eu expliquei como é que a gente fabrica alguns hormônios? E a gente já começa a fazer isso na cama. Olha, imagine a gravidinha com barrigão, olhando para o céu, e já, ó, alegria, 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 sorrindo. O sorriso do Shane. Para o quê? O hormônio da felicidade. Ela já vai acordar melhor, mais disposta, mais feliz. Gente, isso tudo não é a Isbela que criou, não, viu? Como Raquel disse, isso é ciência. Tem pesquisas antigas, mais recentes, que comprovam a efetividade dessas atividades. Então, eu só estou aqui sendo um canal de comunicação para vocês, ensinando. E eu já atendi muitos coaches e a gente faz esse trabalho, eu até hoje faço. Posso até mostrar vocês aqui, mas para não perder tempo, tem a lista e eu faço todos os dias. Bom, Mindfulness, que é a meditação. Pode ser uma meditação guiada, vocês podem entrar aí no Google, procurar, pedir indicações a pessoas, ou simplesmente colocar aquela musiquinha de fundo, ou simplesmente desenvolver o seu canal auditivo, né? Porque as crenças, elas são da visão, audição e sinestesia, que é o sistema VAS. Então, quando a gente está num processo de atenção plena, onde a fisiologia do corpo, tudo trabalha em prol de você alcançar esse estágio, você já começa a modificar também sua química interna, né? Seus neurohormônios, neurotransmissores, trazendo equilíbrio para o seu ser. Então, assim, é fantástico. E para aquelas gravidinhas que já têm filhos, tá? Vou trazer aqui um conceito voltado para criação de memórias e vivências positivas no seio familiar. Olha que interessante, ela já vai trabalhar a criança dela, que já está lá, independente da idade, a não ser que seja já adulto e tal. Mas se for realmente uma criança pequena, ela vai trabalhar com memórias de pertencimento. O que é que significa isso? Tudo que for fazer, a depender da idade, envolve ele no trabalho de casa, convida ele para fazer as coisas, para ele se sentir pertencente à família. Explica o que é que está acontecendo, explica o porquê mamãe e papai estão passando mais tempo em casa. Entra numa conexão de amor, que é uma outra memória, são 6 memórias para que a pessoa se torne uma pessoa feliz, isso também é experiência, tá?
Como é o nome dele, Bela? Eu sempre esqueço. Henri Bergson. Ele é francês. E aí ele diz que são 6 memórias para exatamente trazer a felicidade à tona para uma pessoa na idade adulta e por aí vai. Então, enquanto criança, você tem que desenvolver isso. Memórias e vivências de pertencimento, permitir que seu neném dobre as roupinhas do irmãozinho ou da irmãzinha que está chegando. Ajude mesmo, né? Ajude no contexto, para ele se sentir importante no processo, importante dentro de casa. Explique qual é o planejamento, claro que obedecendo as faixas etárias, né? Que um bebê de 1 ano, se for o caso, você vai lá, meu filho, estamos numa pandemia. E aí você, não. Tudo voltando para um contexto voltado para a faixa etária. Como eu falei, conexão de amor, que mais? Deixa eu ver aqui, importância. Falar o quanto ele é importante para você nesse processo. Sentar com ele. Há quanto tempo você não senta para brincar? E às vezes a gente se dá muito mais atenção. Tem um item desse na minha pesquisa que eu peço. A única atividade que você está dedicando mais tempo nesse processo de pandemia. E, pasmem, a grande maioria tem colocado o trabalho também em primeiro lugar. E muitas vezes a família fica. Eu fiquei catando se tinha como botar mais 2 ou 3 que eu digo, essa pergunta tá muito capciosa. Mas eu respondi com verdade. Mas eu precisava de uma mesmo. É importante que seja com sinceridade. Exatamente. E eu fiquei triste quando eu respondi essa pergunta. E me fez pensar. Exatamente. Quando eu respondi. O ideal, Kel, é a gente montar uma agenda que a gente dê atenção aos 11 pilares da vida, sabe? Aos filhos que estão passando por um processo também de se questionar. Agora que ele está vendo a mãe em casa, mais tempo, não tem nenhuma teteinha, é como se fosse de fato como era antes. Como assim? Quer dizer que eu só tenho minha mãe ou à noite ou nas férias e a depender do estresse, nem vem como deveria, né? Acaba, sei lá, falando alto, sem querer, quer mais descansar, né? Estressado. Gente, o que nós somos hoje é exatamente o nosso passado, as memórias e vivências que os nossos pais criaram na nossa mente. Olha que incrível. A forma eu de costumo lidar, dizer, né, com os problemas, tudo, com os obstáculos, tudo que você tudo. viu, Sim. tudo que você sentiu, Sim. Aquelas perguntas lá que eu fiz, que são muito simples, Sim. mas que já trazem uma reflexão pra gente, Sim. principalmente quando se trata das 8 instâncias. Tudo que você viu, sentiu e que você presenciou na sua infância, de 0 a 12 anos, marcaram a sua vida, seja de forma positiva ou não. E aquelas que são negativas é que fazem exatamente ser quem você é. Com seus filhos, com seu marido, com seus pacientes, não sabendo administrar as emoções, ficando inseguro, com medo, enfim. Tudo que é comportamento negativo, tóxico, pensamento, sentimento, isso é vício emocional. E ele é conectado através de neurotransmissores da mesma forma como se alguém fosse viciado em uma droga ilícita qualquer. É o mesmo local. A mesma coisa. O vício emocional tem a mesma natureza que qualquer outro vício. Olha que coisa. Lili está perguntando os 11 pilares. A gente falou que os 11 pilares Isso. Deixa eu te mostrar aqui, Lili, para você ver. Tem uma ferramenta, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui na minha gavetinha. Tem uma ferramenta que é essa aqui, ó. Não sei se dá para ver. Tá vendo? Essa aqui é a roda da vida. Emocional. E a gente trabalha com esses 11 pilares, né? O emocional, o espiritual, a gente faz no sentido horário. Parentes, que é a relação entre pais e irmãos. Conjugal, filhos. Social, que a gente avalia amigos e hobby. Saúde, a gente avalia alimentação, atividade física e a regularidade nos médicos. O servir, o intelectual, o financeiro, o profissional. Então, são 11 áreas. Essa ferramenta aqui é chamada de mapa de autoavaliação sistêmica, exatamente para identificar o estado atual. O estado atual como mãe primigesta, o estado atual como mãe de 1, 2, ou que está gravidinha agora, a família,
a profissional, independente da demanda. Para a gente saber exatamente onde é que a gente quer chegar, qual é a felicidade que a gente quer ter, a profissão que a gente deseja, o status como mãe, como pai, a gente precisa saber onde é que a gente está e o que significa isso tudo. As memórias são exatamente não o que aconteceram no passado, mas o significado que cada um deu àquele evento. Você é filha única? Liz? Eu não, eu tenho um irmão mais novo. Pois é. Então, se você e seus irmãos, não sei, presenciaram algum conflito entre seu pai e sua mãe, pode ser que você nem tenha dado a devida atenção, mas para seu irmão, a depender do significado que ele tenha dado àquele evento, Cada um tem... caraca, É aquilo ali diferente. pode ter projetado de uma forma tão destrutiva Engraçado. na mente dele. Por isso que a gente vê tanto. Ai, foram criados juntos. Olha a Bianquinha. Criados juntos, aquela velha história. Com a mesma educação, com a mesma coisa, mesma comida, mesma... Mas as impressões de cada coisa são diferentes. As memórias que cada um traz são diferentes. Exatamente. Eu vejo bem isso no comportamento dele, nas questões dele, que são completamente diferentes das minhas. Então, coisas que marcaram ele na infância, para mim, muitas vezes passaram desapercebidas e vice-versa. Né? Você vê a impressão de cada um. Né? A percepção, Isso. como a Rada falou, a percepção é única. Aí, ó, individual. A Rada isso, falando. a Rada falou, a percepção, exatamente, é o significado que cada um dá ao evento que ocorreu, seja ele positivo ou não. Então vamos aquelas ressignificar. Pessoas... Vamos... E é possível, a plasticidade neural aconteceu. Agora, a hora é agora. As crenças são autorrealizáveis, então aconteceu. É isso aí. Vamos usar esse momento crítico que a gente estava falando antes. Né? Vamos usar, a gente tá nele, não tem como chorar, voltar atrás, o passado tá aí, o futuro incerto, né? Vamos usar Exatamente. o que a gente tem para tirar algum proveito. É o que eu falo sempre com as gravidinhas. Gente, além das práticas que a Isabela falou, procure se informar, né? Como você está grávida, estude sobre a gravidez, sobre a amamentação, sobre cuidados com o bebê. Procure entrar nesse mundo, né? Tão gostoso, completamente. Entrar no universo da maternidade, porque acalma o coração, você se sente uma pessoa mais informada, né? Informação é poder, né? Informação é poder. Tudo, com certeza. O verdadeiro empoderamento, que eu falo sempre, gente, o empoderamento, na verdade, feminino, é a informação, é você ser dona, né, da sua vida e ter informação para seguir, para se melhorar aí como um todo. Então, procure ter atividades prazerosas, como a Isabela falou, fazer atividade física, se alimentar bem, mas comer um chocolatinho, uma besteirinha de vez em quando também, que é bom. É ótimo. De ferro, enfim. Com equilíbrio, então, se permita, com equilíbrio, mas se permita, né, coisas que te tragam prazer. Se acalme, você é uma pessoa muito agitada, não consegue meditar, eu não consigo, por exemplo. Então, ouça uma música tranquila, tente pelo menos respirar, né? Ter um momento só seu, né? Como a gente fala, é importante a gente ter este momento só. Apesar de você estar na mesma casa, às vezes com várias pessoas, dentro daquele contexto, você pode, em algum momento, sair daquele mundinho, entrar no seu mundo. E é conectar. Essencial, gente. Não só quando tudo voltar ao normal, ter esse momento com a gente. É de amor próprio, autocuidado, autoimagem positiva. Sim. A gente tem que se enxergar como de fato a gente foi criado para ser e não o que as pessoas dizem ou o que acham que a gente é. A gente é fruto de nossos resultados. Não existe frustração, isso e aquilo. É resultado. O resultado não foi bom, epa. Onde foi que eu errei? Analisar e voltar, persistir, não insistir. Evoluir. Exatamente. Exatamente. Essa é a verdadeira mensagem, essa é a verdadeira, né, mensagem. Você acha que se, né, alguma coisa para ficar é realmente evoluir. E se precisar, temos profissionais aí como a Isabela para ajudar. Né? Só depois eu vou estar botando para vocês. Vocês têm um Insta dela aqui na propaganda, tem conversa, tem pergunta, tem que tiver, né? Quem não quer perguntar, às vezes aqui tá constante alguma coisa mais, né? Pode, com certeza, ela vai, né, vai responder e vai, vai conversar com vocês. Com certeza, será um prazer enorme. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Foi maravilhoso. Tava com saudade de vocês. Os filhos tão grandes, a gente não se vê com tanta frequência mais, não é?
E convidar Verdade. vocês, quem tá entrando ou quem não tá sabendo, eu tô aqui louca, que eu fui desafiada para fazer 20 lives. E a primeira é essa aqui com a Isbela. E amanhã a gente vai ter, no mesmo horário, às 20 horas, uma live com a Paula Cis. Gente, a Paula Cis, ela é dona de uma empresa que faz evento para criança. E aí ela vai falar olha, a gente falando de coisa boa, ela vai falar das comemorações que a gestante faz para contar que está grávida, para fazer o chá revelação, para fazer chá de bebê. E nesse tempo de digital que a gente está no Essential, ela vai dar várias dicas para a gente fazer coisas legais em comemorações interessantes pela internet. Tem umas coisas muito interessantes que ela me mandou assim. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, que dá para fazer assim. Várias dicas legais para a gente fazer coisas animadas e comemorações nessa época aí do Covid. Então, eu desafio vocês. Inovar, né? Traz uma amiga, traz uma gestante, traz uma tentante, traz uma mamãe, para saber o que a gente pode fazer para dar uma sacudida aí, ó, na vida, quem sabe, né? Não dá ideia de uma festinha virtual, um negócio que você possa fazer. Com certeza. Para reunir as pessoas, né? E dar uma alegrada aí na vida. Então, espero vocês amanhã. Agradeço demais de novo. Muito obrigada, realmente. Meu amor. Eu que agradeço. Já mandei aviãozinho para todo mundo, já indiquei você. Como sempre, né? Como sempre. Oh, meu Deus. Uma pessoa assim iluminada, desse sorriso incrível, que acolhe a gente como... para além de médica, né? Na verdade. A médica, a figura da médica é muito na hora que tá ali, mas acolhe como um colo de mãe mesmo, que a gente se sente à vontade, feliz de estar lá. Assim que a gente deixa entregue realmente os nossos filhos. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa incrível que você é, tá? Que Deus abençoe ricamente a sua família, a sua atividade, que é de ajudar pessoas, mamães, filhinhos, viu? Gratidão a todos que estão aí por ter dedicado esse tempo. Estou à disposição para tirar dúvida, para conversar. E eu queria deixar um presente aqui. Eu posso? Claro, presente é sempre bom. Para quem quiser, eu tenho alguns horários vagos para atendimento individual. E eu tenho uma sessão presente que eu posso presentear quem me buscar, né? Quem buscar lá no direct. Completamente gratuito, online, para eu apresentar melhor. Legal. Para apresentar melhor o que é o coach na vida de uma pessoa. Então é só me procurar. Essa oportunidade. Esse presente. Muito bom. Presentão mesmo. O melhor presente foi ter você aqui com a gente. Grande beijo. Um beijo. Boa noite. Obrigada. Fica com Deus.